Anne Reis Batista, o discurso jurídico transforma ou reproduz a tradição? O caso da contenção no CNPC. Esse é um pedacinho da minha dissertação. Na verdade, algumas coisas se transformaram de lá para cá, mas o estudo, essa análise, essa reflexão, na verdade, ela vem de uma inquietação, tal como a colega falou, sobre... Eu acho que todo mundo aqui já passou por aquela situação de, às vezes, numa aula, numa disciplina, vocês chegam conversando sobre determinada política, conversando sobre determinada lei, e aí fala, mas isso não funcionou, a lei não pegou, ou alguma coisa do tipo. E aí alguém fala assim, mas é porque isso é uma questão cultural, não cultural no sentido artístico que a gente está falando aqui, mas uma questão comportamental, que eu estou chamando aqui de tradição. E fala, mas isso é uma questão cultural. E aí a gente fica com aquela, vou usar uma expressão assim, pulga atrás da orelha. Afinal de contas, as nossas políticas públicas, as nossas leis, elas conseguem transformar isso? A colega ali atrás acabou de falar, mas a gente tem que partir de uma lei para poder mudar alguma coisa na sociedade. E eu comecei a perguntar, falei assim, mas muda? Porque a sensação que eu tenho, e assim começou esse estudo, a sensação que a gente tem é que, muitas vezes, essa lei ela não pega, ela não sai do papel. E aí por isso é essa minha pergunta. O discurso jurídico, uma lei, uma política pública, consegue transformar uma tradição ou a gente só está reproduzindo? Ou a gente só está adaptando? Né? A gente, agora entrando mais especificamente no ponto aqui do trabalho, eu usei para analisar essa questão, para investigar como, o pano de fundo, o Conselho Nacional de Política Cultural. E eu estou analisando a tradição, porque falar de tradição, a gente tem um mundo de coisas, né? Eu estou falando sobre a tradição centralizadora, a efetividade na tomada de decisões, né? A gente tem que segmentar, porque senão fica um universo muito vasto para a gente poder estudar. E o Conselho Nacional de Política Cultural, por quê? Porque foi criado toda uma estrutura, que eu vou falar um pouquinho mais à frente, para garantir à população representatividade numa esfera de poder mais alto, no lugar onde as decisões são tomadas, onde as políticas são geridas, onde são feitas decisões para políticas públicas. Então, ali, elas teriam espaço, a população teria um espaço para poder se pronunciar, para falar, eu quero esse tipo de política, eu quero esse tipo de investimento. E aí a questão funciona, não funciona, transforma, não transforma? E aí foi por aí que a gente começou a investigar. Então, começando do começo, tradição é formada por características básicas, inconfundíveis de um povo, que definem a identidade de uma comunidade nacional. Tradição é aquilo que faz a gente ser a gente. Né? Do latim vem tradere, que é entrega, aquilo que uma geração entrega a outra geração. São conhecimentos, são formas de agir, é um conceito que a gente tem a respeito da gente mesmo, que está ali no imaginário coletivo. Como é que isso é formado? Isso é longamente formado, geração após geração. No nosso caso, a nossa identidade, ela foi formada a partir de narrativas. Né? A história do Brasil foi contada por pessoas de fora, historiadores de fora, foi contada pelos nossos historiadores, e isso de uma maneira que ainda que exista um filtro que essas pessoas tiveram no momento de contar, é uma narrativa delas, mas elas formaram uma identidade nossa. Como assim? Vou ser mais específica. Meu estudo se baseou nos brasileiros historiadores ali da década de 20, década de 30, Raimundo Faoro,
Oliveira Viana, Sérgio Buarque de Holanda, foram esses brasileiros primeiros que pensaram no Brasil, que contaram nossa história. E é interessantíssimo, né, durante essa pesquisa, eu vi como as coisas que eles contaram, as narrativas que eles fizeram, elas permeiam até hoje o nosso imaginário. Hoje você consegue achar, por exemplo, no Facebook, alguém falando um comentário que você consegue identificar claramente o Oliveira Viana falando ali. É impressionante como eles tiveram uma relevância para formar uma identidade. Certa, errada, boa ou não, formou. O fato é que isso perpetuou. Então, quais foram as características que eu quero explorar nesse contexto da nossa tradição? Primeiro, uma característica que ajudou a gerar um problema que eu quero discutir mais à frente, é de uma sociedade desgovernada. Formou-se no nosso imaginário aquela coisa do... Quem aqui nunca ouviu a história que quem veio colonizar o país, quem veio povoar o país, foram pessoas que não queriam trabalho, foram pessoas que queriam uma sociedade livre, sem regras, onde eles podiam viver os prazeres, com pouco trabalho, conseguir títulos, sem muitas obrigações. E isso foi criando uma sensação de que a nossa sociedade é um caos, né? Que aqui as pessoas são incapazes de se autogerirem porque elas são totalmente dadas às suas paixões. E aí, isso foi muitas vezes escrito no contexto para suportar governos, por exemplo, como de Getúlio Vargas, para falar, olha, a gente precisa de um Estado forte, a gente precisa de um Estado que vai comandar, porque se a gente ficar entregue aos nossos próprios pensamentos e a nossa própria autodeterminação, vamos colocar assim, vai virar um caos isso daqui. Então, foi sendo pintado esse quadro. Outra coisa que faz parte da nossa tradição, que a gente pode fazer por meio da análise desses pensadores do Brasil, é uma adaptabilidade das camadas dominantes, das elites, como escolha civilizatória. No Brasil, a gente consegue enxergar até hoje isso, uma evitação do conflito. A gente, na nossa história, nós temos poucas... Existem histórias de guerras, existem histórias de conflitos, existem histórias de movimentos sociais, mas não tão dramáticos quanto a gente vê em outros países, porque a gente tem uma cultura de evitar o conflito. E as camadas dominantes, elas muitas vezes não fazem uma imposição de uma vontade por meio da força da violência, mas da adaptabilidade. Eu ouço você, é o senhor lá do engenho, é o senhor lá da casa grande, que agrega todo mundo na casa dele, que, né, todo mundo está ali, os escravos frequentam, o filho do escravo brinca com o filho do senhor, e tem aquela coisa ali, aparentemente está todo mundo perto, eu sou amigo do senhor, mas ele continua me dominando da mesma maneira. Então, essa adaptabilidade, ela faz parte da nossa tradição. A gente vê nos relatos que isso vinha acontecendo, né? Não, da mesma forma, eu estou falando aqui sobre um ambiente mais familiar, da propriedade, mas isso é uma característica de comportamento social. Ela se reflete nas relações com o Estado também. A gente vê, por exemplo, patrimonialismo. Patrimonialismo é uma figura disso. É aquela confusão de, né, aquele funcionário patrimonial é aquele que vai beneficiar os amigos dele, que vai beneficiar os conhecidos dele. Quanto mais próximo eu tiver do dono do poder, mais beneficiado eu serei. Essa informalidade nas relações, ela foi fazendo parte da nossa tradição. Informalidade, patrimonialismo e cooptação de interesses. Eu governo, eu domino, agregando os interesses todos, mas eu continuo ali determinando, eu continuo dominando. É aquela famosa tradição do aproximar para dominar, né? E a gente, de alguma maneira, formou isso no nosso imaginário e formou isso como identidade, nossa relação com os donos do poder, a nossa relação, vamos colocar, na política, vamos colocar assim, ela foi permeada por esse tipo de pensamento, por esse tipo de comportamento, que foi sendo perpetuado. Até que a gente teve um grande marco. Eu vou fazer um salto histórico aqui, né? Eu sei que existe um mundo de acontecimentos, mas eu vou fazer um salto histórico aqui. Fui lá atrás para falar de onde vieram essas tradições,
quem foram os primeiros que falaram sobre isso aqui no nosso país. Isso foi fomentado, né, foi nutrido no nosso imaginário coletivo, onde começou, e agora, mas não dá para falar sobre toda a história, eu preciso passar do marco, onde foi proposto uma criação de uma nova tradição. Né? E é aqui onde entra o problema que eu falei lá no início. É a hora que a gente fala, vamos mudar as coisas, vamos criar uma lei, vamos criar uma política. E assim foi no momento da abertura democrática com a Constituição de 1988. A Constituição e o novo momento ali inspirou esperança. Vamos fazer diferente. A gente saiu de um período de ditadura e tudo. Eu tive o privilégio de ter aula com o professor Inocêncio, e ele conta quando a gente estava escrevendo esse artigo falando da Constituição, eu falo, meu Deus, está sentado com a pessoa que ajudou a escrever. E ele falando, o professor Inocêncio contando que teve esse sentimento de querer englobar o direito de todo mundo ali, né? De ser uma Constituição que abraçasse todos os interesses, que ouvisse todas as partes. E esse movimento constitucional de 88, ele colocou expectativas de transformar uma realidade, de transformar uma tradição que vinha sendo de dominação, de atender interesses de elites, de dominação realmente, e fala, não, agora vamos ouvir a população, vamos fazer uma abertura democrática, as pessoas têm que decidir o que é melhor para elas, as pessoas têm que falar, a gente tem que dar oportunidade, vamos criar uma estrutura participativa para que as pessoas possam efetivamente ter voz e que a Constituição ela realmente seja cidadã, esse era o propósito dela. E no campo, a gente vê alguns artigos, alguns segmentos, algumas normas que se propõem fazer isso claramente. Nós temos, por exemplo, na área da saúde, artigo 198 fala que os serviços públicos de saúde vão integrar uma rede regionalizada, hierarquizada, tarará, e lá no inciso 2 fala que ele tem como diretriz a participação da comunidade. Então, a gente vê a população falando, olha, a população não, a Constituição falando, nós queremos que a população participe, nós estamos chamando a população para participar da gestão. Do artigo 204, falando sobre assistência social, mais uma vez falando sobre diretrizes, no inciso 2 fala a participação da população por meio de organizações representativas na formulação de políticas, no controle de ações em todos os níveis. Mais uma vez em um setor diferente, falando, nós queremos a população aqui, nós queremos dar espaço para que a população possa participar desse processo de políticas públicas. Artigo 206, falando sobre ensino, mais uma vez lá no inciso 6, falando sobre gestão democrática. As pessoas vão fazer parte dessa gestão. E nós temos a figura dos conselhos aqui, que eu até usei o conceito do professor Frederico, que os conselhos também foram estruturas criadas foram ferramentas para poder garantir esse acesso, para poder garantir essa participação. Então, são instâncias públicas, localizadas junto à administração, com competências definidas e podendo influenciar ou deliberar sobre a agenda setorial, sendo também capazes, em muitos casos, de estabelecer normatividade pública e alocação de recursos em seus programas e ações. Então, nós temos aqui uma ferramenta para gerar essa transformação. A gente vê um esforço normativo, a gente vê um esforço por parte do governo, por parte do Estado, em mudar uma realidade. Né? Eu vou mais à frente fazer uma crítica a isso, mas eu não quero assim, parecer que aquele Estado maquiavélico no sentido popular da palavra, tá? Que é o mal da população. Não é isso. A gente vê que há um esforço. A Constituição, ela, de fato, ela quis gerar essa mudança. Só que a gente vai investigar se isso acontece ou realmente não. Quando pensou-se em conselhos, a ideia era realmente dar esse poder, né? Era gerar realmente essa mudança. Né? Quando as leis são criadas, o objetivo é realmente ter uma transformação na sociedade. Uma política, uma das definições de política da Maria Paula é justamente essa ferramenta, esses programas que geram algum tipo de mudança na sociedade. Esse é o objetivo, no final das contas. E, dentro também desse contexto, o Conselho Nacional de Política Cultural,
que está regulamentado no decreto 5.520 de 2005, ele tem algumas funções, ele tem algumas competências lá no artigo 5º do decreto, que você vai encontrar no artigo 7º também, de promover a articulação e debate entre governo e sociedade e de incentivar a participação democrática na gestão das políticas públicas. Então, o Conselho ele tem essa função, ele foi desenvolvido, ele foi pensado para isso, para viabilizar tudo aquilo que a Constituição veio trazer, aqueles princípios, aquele ideal de abertura democrática. O Conselho seria uma ferramenta prática de viabilizar isso. Seria o espaço onde o direito seria realizado, onde isso se efetivaria realmente. E eu trouxe aqui uma análise que muitas vezes, apesar desse esforço normativo, apesar desse ideal, as novas tradições jurídicas, vamos colocar dessa maneira, elas vêm carregadas das tradições passadas. Muitas vezes nos conselhos, e tem outras pessoas que fizeram essa análise, as relações elas são verticalizadas. É um espaço para ouvir a sociedade, mas é gerido, coordenado por um agente público que muitas vezes segura o poder, ou então muitas vezes aquelas decisões elas são feitas, mas elas não são efetivadas, mostrando que a tentativa existe de mudar uma tradição, mas na prática nem sempre isso acontece, mas às vezes apenas ela é reproduzida. E aí vem o caso do teste. Nesse artigo especificamente, eu usei esse caso, foi uma análise feita pelo Dr. Frederico. No meu trabalho, na minha dissertação, eu analisei outros casos, eu analisei todas as atas do ano de 2011, a efetividade das decisões, das moções, das recomendações, as discussões entre os conselheiros e tudo. Mas como esse artigo ele exigia menor, eu peguei apenas um caso para a gente poder fazer uma ilustração, mas eu posso garantir para vocês, com base no estudo que eu tenho de outras coisas, que isso aqui reflete mais ou menos a mesma realidade que eu encontrei em outros casos. Então, ele é apenas uma forma da gente ilustrar e fazer uma crítica aqui sobre a questão toda. Qual é o caso? O caso é o pedido de criação de novos assentos no plenário, que foi feito para assentos para a comunidade cultural afro-brasileira. Então, eles sentiram a necessidade de ter mais representatividade ali, porque tem mais de 50% da população, né, a população do Brasil é negra, então, pelas suas razões. E na 19ª reunião ordinária do plenário, houve esse pedido, e na reunião houve também a aprovação. Eu vou passar rápido pelos fatos para a gente poder chegar a uma conclusão. E isso aconteceu, ali falta um tracinho, mas no dia 31 de julho de 2013. Depois, na terceira Conferência Nacional de Cultura, que aconteceu em novembro do mesmo ano, a então ministra Marta Suplicy manifestou concordância com essa recomendação que foi aprovada no Conselho, e nesse ponto houve já o começo de uma divergência, porque os técnicos do Ministério entenderam a aprovação da ministra como, ok, nós vamos ver a viabilidade econômica disso. E os representantes ligados ao Conselho entenderam a aprovação dela como, ok, vamos fazer. E aí já começou um conflito ali de interesses, né? E depois da terceira Conferência Nacional de Cultura, a Comissão Temática de Finanças e Termos de Parceria do Conselho Nacional de Política Cultural, em 9 de dezembro, produziu um documento, que foi o documento que ficou registrando que, por oportuno, também foi aprovada a recomendação de encaminhar convites a representantes dos segmentos cultura de povos e comunidades tradicionais, cultura alimentar, hip-hop, capoeira, cultura LGBT, para participar da primeira reunião do plenário. Então, assim, eles queriam a criação de assentos. No documento ficou registrado a aprovação de envio de convites. Já começa uma mudança do que foi pedido, o que foi conversado aparentemente nas atas. Eu sei, gente, que, só fazendo um parêntese,
quando a gente trabalha com atas, com documentos, a gente reconhece que existe um limite. Essas atas passaram por um filtro, elas foram degravadas, alguém escreveu aquilo ali e passa pelo filtro dessa pessoa, a gente sabe que existe um limite. Porém, quando a gente trabalha analisando essas atas, principalmente as atas do Conselho Nacional de Política Cultural, ela não é inválido esse documento, porque tem muita riqueza de detalhes. As atas, as que eu tive analisando de 2011, só saindo um pouquinho, abrindo parênteses mesmo, de 2011, você consegue perceber claramente tensão, você consegue perceber hostilidade, você consegue perceber ironia, crítica. Então, assim, você consegue ver que existe embate, você consegue ver reclamação, é bem rico. Então, assim, tem limitações? Tem limitações, mas o material ele é útil, sim, para fazer esse tipo de análise. Então, o documento que ficou registrado dessa maneira: envio de convites para as pessoas participarem da reunião do plenário, e não aprovação de novos assentos. Já teve uma limitação ali do que foi pedido. E aí, na primeira reunião do ano subsequente, houve um debate no Conselho Nacional de Política Cultural para escolher os critérios para a sugestão dos convidados para a reunião seguinte. Então, eles debateram sobre isso. E, logo após essa reunião, o colegiado que fez o pedido dos assentos, esse colegiado ficou sabendo que eles estavam sendo chamados para fazerem a defesa do pedido. E aí teve um estresse muito grande, porque eles já tinham feito essa discussão, o plenário já tinha aprovado, a ministra já tinha aprovado, e agora eles estavam voltando praticamente estaca zero. Né? Agora a gente vai ter que ir lá no plenário de novo defender uma coisa que já foi defendida, que já foi aprovada, que já foi votada, que a ministra já falou. Então, assim, você vê que são os representantes da população, são as pessoas que estavam lá, eles concordaram, eles são a vontade, né, do povo. A ministra concordou, e agora você vê que claramente é uma sensação que está sendo abafado uma decisão. Né? Há uma espécie de manobra política ali para atrasar, para postergar, para não dar efetividade. Isso você vê nesse caso, você vê em muitos outros. Tem casos assim claros que o plenário aprova uma determinada moção, uma determinada recomendação, e chega no ministro, e o ministro fala: eu não vou assinar. Tem coisas desse tipo. Fala: como assim? O plenário aprovou e o ministro não assinou. Né? Tem casos em que eles aprovam um artigo que vai ser enviado para um deputado, um projeto de lei, eles aprovam com um tipo de redação, quando você vai olhar lá o artigo que foi enviado pelo Ministério, diferente. Não foi aquilo que eles resolveram. Então, você vê muitas situações em que aquele poder que é entregue, que a lei diz que entregou, fala: olha, vocês têm poder para representar a população. Beleza, mas na hora da prática, na hora da efetivação, ele não acontece. O gestor lá do Ministério, o ministro, a equipe técnica muda. Falar: isso aqui, ok, é viável, a gente vai fazer. Isso aqui não é viável, a gente não vai. E isso, assim, nesse caso a gente vê, mas em muitos outros. Tem muitos, é muito rico o material. Se você for pegando um a um, você vai vendo constantemente sendo tolhido esse poder. É entregue, é decidido, mas na efetividade não acontece. Então, só terminando o caso aqui, a reunião do colegiado. Aí eles ficaram indignados, isso aconteceu em maio, e, finalmente, na 23ª reunião do Conselho, decidiu-se pela inclusão novamente, eles tiveram que decidir novamente, pela inclusão dos 6 novos assentos, e aí o pedido teria que ser tramitado, que ainda não deu em nada. Né? Então, vocês verem, uma coisa lá de 2013 que começou, eles tiveram que fazer o processo 2 vezes, e até agora não foi efetivado algo que o plenário tinha poder, tinha competência para fazer, em teoria. Na prática, é isso. Então, eu coloquei a última frase aqui: a tradição que abriga as diferenças, mas mantém a exclusão e a perpetuação da relação de dominação, ainda pode ser percebida nas estruturas destinadas à participação
hoje ainda. Então, a minha conclusão, que eu chego no final das contas, que as políticas públicas, infelizmente, elas não são tão eficientes para transformar uma realidade. A gente vê muita reprodução ainda. Existem passos em sinal de avanço, de evolução? Sim, porque antes essas estruturas nem sequer existiam, mas existe ainda muito pela frente para efetivamente transformar. O que a gente vê mais é reprodução. É isso. Obrigada. Estou muito falante hoje. Queria parabenizar, aliás, excelentes apresentações até agora. Eu acho que o tema da reprodução da estrutura de poder tem a captura dos conselhos, também por outros interesses, né? Tem uns estudos do IPEA, não sei se você analisou, chegou a incluir nos seus trabalhos, principalmente a arquitetura da participação no Brasil, que é uma leitura das representações políticas em espaços participativos nacionais. Então, eles estão com uma coletânea de textos analisando as conferências nacionais, os conselhos nacionais, também fizeram análise do perfil dos conselheiros, a captura desses conselhos por outros interesses, né? E nota-se que eu acho que a sua conclusão vem muito em linha como que foi a reação do Congresso brasileiro a um decreto presidencial de maior concretização dos conselhos, maior efetividade dos conselhos. Você viu que o Congresso Nacional editou um decreto legislativo para derrubar um decreto da presidenta, né? Não sei se vocês acompanharam esse momento. E querendo ou não, ele é muito sintomático dessa sua conclusão, né? Aí, não só parabenizando, é uma mera reflexão que eu estou fazendo, e eu participo de conselhos, e é isso mesmo que ocorre, né? Quando não é capturado por outras forças, né? Muitos conselhos não são deliberativos, apenas consultivos, e dependem, logicamente, de uma avaliação política para mudar. Ou seja, a tradição ela vai sempre se perpetuando, não é a lei que transforma. E eu acho que essa é a principal conclusão, essa reflexão que eu faço da sua exposição, e parabenizando. Obrigado. Anne, queria estender os parabéns também. Me parece que na profusão de trabalhos, e claro, esse encontro tem muito que ver com isso, né? Com a multiplicação de trabalhos, né? A gente sai ou multiplica, né, aquilo que era o conhecimento que era produzido no campo dos estudos culturais, para as políticas culturais, para os direitos culturais, e muitos temas específicos. Me parece que trabalhos como os seus, eu estava comentando com o Fred, que eu acho que dialogava muito com o trabalho dele, ele me falou que você é orientando dele, aí eu entendi tudo. Então, me parece que esforços que são típicos do trabalho de Fred, esforços como esses são muito expressivos para a gente tentar compreender, né, alguns processos, inclusive dos quais a gente faz parte, eu falo por mim, inclusive, né? Então, por isso, eu lhe parabenizo. Tem uma série de questões, eu acho muito interessantes, as referências aos autores da década de 30, a cooptação, né, de que você falou, e aí eu lembro que isso faz parte da origem do próprio setor cultural no Brasil, quando o MEC é criado, separado do Ministério da Educação e Saúde, e é criado o Ministério da Educação e Cultura. O Gustavo Capanema, que era, né, do setor cultural, é cooptado, é uma característica, você deve ter estudado isso na sua dissertação, não está aqui, né, mas imagino que esteja. Então, isso está também, não só, digamos, nas origens da população que foi criada aqui no Brasil, mas é própria também do setor cultural, e aí vários autores já evidenciaram isso, Albino Rubim, Lia Calabro, imagino que Frederico também. E em relação à
reinvenção da tradição que abriga as diferentes... Não, é ali mesmo onde você estava. Mas mantém a exclusão e a perpetuação, e é interessante que mesmo nas políticas culturais a gente identifique isso, em políticas culturais que têm um discurso hoje em dia e um paradigma de respeito, promoção e proteção da diversidade cultural, né? E aí, para terminar meu comentário, em relação aos conselhos, bem, talvez esse seja um dos temas mais complexos, né, que a gente está vivendo na gestão, e aí acho que a fala do Frederico vai continuar esse diálogo. E aí vou trazer um pouco da experiência que a gente está vivendo lá em Pernambuco também, com a reforma do Conselho Estadual de Cultura e a transformação no Conselho Estadual de Política Cultural, conforme a sugestão e a proposta do Sistema Nacional de Cultura. E aí algumas dessas questões vieram à tona, por exemplo, e a gente consultou o Ministério, né, por exemplo, a quantidade de representantes, se é uma paridade. Então, lá a gente chegou a definir minimamente a paridade, quer dizer que minimamente metade seriam representantes da sociedade civil, né? Então, lá a gente chegou à conclusão que seriam 20 da sociedade civil e 20 do poder público. Mas quando a gente foi fazer reuniões com representantes dos segmentos artísticos e culturais, a gente percebeu que eles seriam insuficientes, essa quantidade seria insuficiente. Mas, ao mesmo tempo, a prática e o acompanhamento dos conselhos, sejam nacional, estaduais e municipais, tem nos mostrado que o diálogo é complicado com tantas pessoas. Então, a gente, me parece que está ainda, né, no início de um longo caminhar, e parece que a gente precisa dar muita atenção a essas questões e ter, né, os gestores, né, pensarem em alternativas, em normas infralegais, regulamentares mesmo. Eu acho que isso aqui é gestão, né? Enfim, para a gente ir resolvendo esses desafios que aparecem. E os conselhos, essa questão também da normatividade ou da cogência das decisões dos conselhos, do próprio papel dos conselhos, se é meramente consultivo ou deliberativo, né? E nesse processo da progressiva implantação do Sistema Nacional de Cultura, isso aparece inevitavelmente, né? Parabéns. Obrigada. Sobre essa questão, gostaria só de... muitas das dificuldades, eu acho que a gente tem em políticas públicas, nas nossas leis, não voltar a olhar para a nossa tradição e os nossos costumes, como nós agimos nas situações. E a gente muitas vezes importa um modelo que não é exatamente, que não se adapta, e aí gera aquela frustração porque a gente vai flexibilizando as coisas. Uma solução para isso, que eu não tenho, mas que é uma ideia, seria criarmos modelos com base nas nossas características pessoais. Eu estou falando não só para a cultura, estou falando no direito como um todo. A gente importa muita coisa. E o negócio que funciona nos Estados Unidos não funciona aqui, porque tudo é diferente. Então, usando, por exemplo, só resgatando um pouquinho de história, às vezes pode parecer que fica descontextualizado, mas eu acho que tem tudo a ver. O Sérgio Buarque, ele fala sobre como o colonizador português construiu as cidades aqui e como o espanhol construiu as cidades. Então, a gente foi contornando as colinas e eles abriam a cidade no meio. Então, mostrando essa característica de adaptar, de flexibilizar. E a gente traz isso para nós como se fosse uma coisa ruim. Porque brasileiro flexibiliza tudo, dá um jeito em tudo, dá um jeitinho em tudo. Mas se a gente usar isso ao nosso favor, se a gente, na nossa política, usar essa característica para construir algo positivo. Exemplo prático de como isso poderia ser, eu não tenho, confesso para você. Mas talvez isso evite muita frustração futura, porque a gente vai fazer um modelo baseado em como a gente é e não como o outro é. É um conhecimento nosso. Como isso poderia se transformar numa lei, num programa, aí são outros 500. Acho que dava uma tese, né? Mas eu acho que pode ser uma solução. Aí
Então, me parece que a ideia, a proposta do Sistema Nacional de Cultura seria um exemplo interno, né, em que cada estado e município adaptaria a estrutura que está, inclusive, na Constituição, né? Haveria, sim, cada componente daqueles no sistema estadual e municipal de cultura, mas de acordo com cada realidade que é diversa. Mas aí é outro debate, né? Anne, o meu comentário sobre o teu artigo, né, que é ótimo, viu? Gostei de ler, é bom de ler, interessante, tem causo, né? Então, é bom da gente escutar as histórias também, ler escutando. Foi exatamente isso que você finalizou falando agora, né? Tradição e a lei a partir da tradição e a aplicação dessa lei, o reflexo dessa lei numa vida, se isso é tradição, se não é tradição. É muito interessante essa discussão, né? E essa questão de que, por que o que não é tradição pode virar lei? E se esse costume, o costume por si só vira uma lei sem um costume, como é que vira? Ela consegue aplicar esse costume? Ela consegue desenvolver? Ele consegue tornar-se realidade? Eu acho muito interessante quando você coloca isso, e eu percebo que, e quando você fala da mudança no Conselho de Pernambuco, eu fico feliz, né? Porque historicamente o Conselho de Cultura de Pernambuco era um exemplo de como não deveria ser um Conselho de Cultura, né? Você sabe disso. Mas que bom que está mudando, quer dizer, e pode ser realmente, por que tem que ser paritário? Né? Por que tem que ser 50%, 50%? Eu acho que a gente tem que começar a flexibilizar mesmo, a gente tem que começar a se olhar mais, a gente tem que começar a se permitir ser diferentes até da gente mesmo, né? Porque o Brasil é tão diverso, a gente não vai encontrar, porque o modelo do Rio Grande do Sul é fantástico, vai aplicar no Pará, que eu não sei se vai dar certo o modelo do Rio Grande do Sul no Pará. Pode ser que o do Piauí não dê certo no Ceará, que é vizinho. Então, eu acho que a lição aprendida desse artigo, e é muito interessante, é essa reflexão, sabe? Essa tua última frase falada aí agora, essa reflexão, e a gente ter a capacidade de se olhar e se adaptar e aplicar isso mesmo na nossa legislação, na nossa forma de nos organizar, né? Parabéns. Obrigada. Mais alguma coisa? Anne, então, obrigado. Obrigada.